Então vamos falar de reflexoterapia, reflexologia. Vamos falar da história da reflexo, da onde vem tudo isso, gente, para que você possa compreender pelo menos, primeiramente a história, né? Para que vocês vá assimilando e entendendo como é que pode ser usado. Então vamos lá. Reflexoterapia. Reflexoterapia é a técnica aplicada da reflexologia. Então, a reflexologia é o estudo, né, dos pontos reflexos, né? Então, reflexologia podal, porque a gente está falando de pontos reflexos dos pés, né? Porque tem na orelha, tem na coluna, enfim. Então, a reflexoterapia, aonde ela é aplicada? Gente, em tudo, em todas as patologias, ok? Mais para frente eu vou falar onde que não dá, onde que não cabe a reflexo. Mas tem coisas específicas, né? Como por exemplo um rompimento de medula, né? Aí eu vou explicar por que que isso daí não funciona. Mas a reflexoterapia pode ser aplicada em qualquer tipo de patologia sem medo, tá? É tranquilo. Quando que não dá também? Quando a questão é cirúrgica, tá? Então, é um problema que já tem que ter uma cirurgia. Agora, existe algumas patologias que estão em andamento para ir para a cirurgia e com a reflexo faz com que o corpo entre em homeostase e aí não vai chegar até a cirurgia. Mas quando o procedimento é cirúrgico, aí, gente, né, não tem o que fazer. Tem o preparo para a cirurgia com a reflexo e tem também o pós-operatório com a reflexo, que o resultado, né, do restabelecimento daquele organismo é muito mais rápido. Porque a reflexo ela tem o poder de fazer com que o corpo faça a absorção das medicações com mais eficácia, né? Porque vamos colocar assim, um corpo que já está debilitado, que ele já está doente, né, que as células estão cansadas até para poder absorver essa medicação, fica comprometido. E a reflexo faz ter essa homeostase, esse equilíbrio natural para que a própria célula acorde, tá? E vá fazer essa absorção. Então vamos lá, da onde vem? A origem vem, gente, desde a antiguidade. Um dos primeiros momentos que foi falado da reflexologia, né, ou a reflexoterapia, foi no Egito, né? Isso mais ou menos 2500 a 2330 antes de Cristo, em algumas escavações lá no Egito, foi encontrado na tumba do médico egípcio, o Ankh-Mahor, lá os desenhos mostrando os médicos da época aplicando a terapia. Mas é o primeiro momento onde foi se visto, né, a reflexo. E aí tem também alguns reflexologistas mais antigos que diz que isso aconteceu antes do que o Egito, que foi na China, tá? Eu não tenho aqui para mostrar para você documentos a respeito disso, mas há rumores que foi na China. Enfim, não importa, né, se no Egito ou na China, mas para que vocês tenham noção do quanto é antigo essa técnica, né? O quanto demorou também para que vir para o nosso lado, né? Porque para os chineses, para os japoneses, essa técnica ela já é, meu Deus, usada há muito tempo. Inclusive na China tem hospital de reflexoterapia. Olha que bacana, né? Vamos chegar aí, quem sabe, né? Essa junção de terapeutas chegar num momento desse, né? Eu tenho pacientes que foram passear na China e lá tiveram acesso ao hospital da reflexologia. Muito bacana isso, né? Então vamos lá. O Dr. William, o nome dele é meio complicado, tá? William Fitzgerald, ele é conhecido como um fundador da terapia de zonas, tá? Zonoterapia, né? Vai ter aí no mapinha mais ou menos para vocês terem ideias do que é a zonoterapia, mas a gente não trabalha com elas porque evoluiu, né? Então a gente trabalha com pontos específicos, tá? Mas você tem que ter noção, né? Se você quer ser um terapeuta desta área, você tem que ter noção que primeiramente houve a zonoterapia. E essa questão da zonoterapia, né, com esse doutor, né, ele era médico, William, foi em 1895. Então ele teve contato primeiro na Alemanha,
em 1913. E aí ele levou para os Estados Unidos. Mas lá não foi tão bem aceito entre os médicos essa inovação aí desse Dr. William, né, da zonoterapia. Então meio que ele deu uma abandonada nisso. Mais um colega dele, tá? O Bower e o Healy, desenvolveram e aprimoraram essa terapia das zonas, né? Terapias em zonas, ok? E a esposa do Healy, né, a Elizabeth, que ambos eram médicos, né, que faziam parte da equipe do Dr. William, eles usaram esse método durante muitos anos, muito. E aí começou-se a aprimorar, começou esse aprimoramento através dessas zonas reflexas, que eles entendiam que certos pontos no corpo refletiam no organismo. Então ali eles começaram a pesquisar. E aí eles começaram a entender que esses pontos passavam ali no pé. E aí o que aconteceu? A assistente do Healy, a enfermeira Eunice, ela foi quem abraçou, tá? A Eunice Ingraham. Ela fez a maior contribuição para o surgimento da reflexoterapia que você, que eu conhecemos hoje. Ela é conhecida como a mãe da reflexologia, porque ela pegou essas zonas terapêuticas, ela aprimorou, ela estudou e focou nos pés. Ela entendeu que ali, até porque os pés, gente, é uma área muito maior do que a orelha, né? Então ela começou a mapear. Os primeiros mapas de reflexologia veio através da Eunice. E vocês vão ter aí na apostila, mas vou deixar também até a foto do livro dela, caso vocês queiram procurar, tá? Então ela é considerada a mãe da moderna reflexologia. E aí começou-se os mapas. Gente, tem muito mapa de reflexologia por aí. Vocês vão encontrar na internet vários. Alguns estão muito obsoletos, eles já estão muito antigos, porque vai se aprimorando. E como é que foi se entendendo isso no decorrer dos anos? Através da própria aplicação. Então, descobriam-se, não, o ponto do fígado, cadê meu pezinho? Aqui, meu pezinho. O ponto do fígado, ele fica, apesar que a gente tá com o pé esquerdo, né? Fígado fica no pé direito, tá? Mas vamos usar outro exemplo. O coração, que aqui hoje se sabe que é aqui, eles falavam, por exemplo, que era mais para baixo. Ok? É isso que foi acontecendo. Só que através do estímulo específico com uma pessoa que tinha um problema cardíaco, foi entendendo que quando estimulava aquele ponto, não dava o resultado. Então foi se mapeando. Então, através disso, foi se descobrindo aonde era a localização exata. Por quê? Porque tinha resultado. Então, a gente começou a separar as coisas. Então, vocês vão encontrar vários mapas por aí, aonde não vai estar tão completo ou vai ter pontos fora do lugar, tá? Então, esses mapas que eu estou trazendo para vocês são os mapas que são o top, que são os modernos, que já tem toda a comprovação que aqueles pontos são exatamente naquele local, tá? Se eu for falar só de mim, são 15 anos trabalhando com isso, pegando várias patologias e sendo específica naqueles pontos. Porque o reflexoterapeuta, ele é específico, ele não pega áreas. Porque se você trabalhar áreas, vai dar um resultado, mas se você que vai trabalhar uma patologia, você tem que entender o porquê que você estimula ponto X e ponto Y, para que tenha a conexão, ok? E aí vocês vão aprendendo, tá? Então, como é que acontece esse caminho do estímulo aí? Tá, os estímulos, eles percorrem todo o nosso corpo, tá? O estímulo, né, a sede do sistema nervoso, que é o cérebro, ele tem conexão com a medula espinhal. E é através da medula, através da espinha, que vai vir toda essa conexão neural para os órgãos. Vocês vão ter os desenhos aí para vocês compreenderem como é que é isso, tá? Então, certas vértebras, né, na nossa coluna, se a gente for falar de uma vértebra, vamos lá, T6, por exemplo, né, para quem tem problema de coluna,
Começa a entender logo o que eu estou falando, né? Para quem não está tão entendido ainda, vai entender isso quando estiver no módulo do muscular e esquelético. Que aí vocês vão entender vértebras. Então, ali naquela vértebra T6, se ela não tiver com uma comunicação neural eficaz, começa a ser um problema ali, não só de coluna, mas como, por exemplo, no estômago. Porque é através desse momento é que vai mandar o estímulo de cérebro, via medula, na T6, que vai mandar informação para o estômago funcionar no seu potencial, na sua totalidade. E se essa comunicação começa a ficar, vamos colocar assim, cortada, não levar essa comunicação intensamente correto, vai dar um problema no estômago, ok? E aí, essa conexão neural vai passar por um ponto específico no pé. E quando ele passa no ponto específico no pé, nós, reflexoterapeutas, vamos até o ponto do estômago e estimulamos. Aqui manda informação neural para o cérebro, e o cérebro entende, opa, está acontecendo alguma coisa no estômago. E ele devolve para o órgão afetado o restabelecimento da saúde. Então, esse é o caminho do estímulo, por isso que nós fazemos assim, ok? Então, vamos falar sobre feedback. O órgão perde a defesa, o estômago, lembra? T6, estômago, perdeu. Então, gera uma patologia, tá? Então, gera, por exemplo, uma azia. Né? Então, comandos nervosos vão informar, né, o estômago, tá tendo azia, ele vai informar para o cérebro que, ei, eu não estou funcionando legal, eu estou precisando de agentes aqui de defesa para poder consertar. Então, o corpo ele vai gerar o quê? Uma dor no estômago, né? Ou um mal-estar, ou uns sintomas, né? Que nem a azia vai dar uma queimação. Esse é o aviso. Ó, não estou funcionando legal. Tá? Então, é muito legal, né? Porque você vai aprendendo o quanto que o organismo, ele mesmo se organiza, né? E que a gente perde isso por vários problemas do dia a dia. Então, o cérebro entende isso, manda agentes reparadores lá para o estômago para que acabe aquela azia. Quando esses agentes corretivos chegam lá, recupera. Porém, se o cérebro não entende essa comunicação que o estômago está mandando, você continua com azia, continua com dor e não se restabelece. Aí começa a peregrinação de ir no médico, tá? Mas o bacana é entender que o próprio organismo, ele tem todas as funções para que combata uma patologia. Então, por que nós adoecemos?